Nesse vídeo aqui eu vou te falar como é que funcionou o meu processo de aprovação na OAB. Isso aconteceu já faz algum tempo, eu já tenho hoje aí meus 37 anos, então eu saí da faculdade de Direito no ano de 2011 e já são aí 14 anos de exercício de profissões jurídicas. E o que eu posso compartilhar com você hoje aqui é que a aprovação na OAB, embora ela não seja algo fácil para quem vive, ela não é um dos maiores desafios que você vai enfrentar ao trabalhar com direito. Bom, nos últimos 14 anos, eu passei da advocacia para a carreira policial, para servidor do judiciário, em cargo de nível médio e em cargo de nível superior, que é o que eu ocupo hoje. E foram 14 anos de desafios, alguns mais fáceis, outros mais difíceis, mas sem dúvidas, aquele que foi o primeiro grande desafio foi a aprovação na OAB. Eu concluí a faculdade no meio de 2011 e eu saí da faculdade assim com aquele senso de confiança de que, pô, velho, não é possível que seja tão difícil ser aprovado assim nessa prova da OAB. Eu não acredito que é tão difícil assim não, então eu vou lá fazer. Assim que eu acho que ainda nem tinha terminado, tava ainda faltando 1 mês, 2 meses pro final do semestre, ia ter uma prova. Aí eu fui lá fazer a prova pensando, cara, não acredito que deve ser tão difícil assim não. Fui lá com essa confiança que eu tenho, não sei nem porquê, mas assim, nunca fui um mau aluno na faculdade, tirava notas assim, ok, nunca reprovei nenhuma matéria e tudo mais, mas eu nunca fui nenhum aluno brilhante na faculdade não. Então fui lá fazer minha prova, ainda faltando 1 mês para terminar o último semestre da faculdade, fui na cara, na coragem, e dos 40 pontos que eu precisava fazer para ser aprovado, né, eram 80, acho que ainda é assim até hoje, né? Eu fiz algo em torno de 23, 25 pontos por aí. E aí foi assim, eu meio que caiu a ficha, um choque de realidade, de que, cara, parece que as coisas não são tão fáceis como eu imaginava. Se eu precisava fazer 40 pontos, ficar ali na casa dos 20, era assim, bem ruim. Esse foi o 4º exame de ordem, hoje já nem sei em que número tá. Esse foi o 4º exame dos que são realizados pela FGV, antes era CESP, Sebrasp hoje, né? Enfim. Mas aí caiu essa ficha. Concluí ali a minha monografia. É um tema que é interessante depois trabalhar em outro vídeo, monografia da Faculdade de Direito. Eu concluí ali aquele processo que é chato, demorado, e fui efetivado no escritório em que eu era estagiário, mesmo sem OAB. Então eu já comecei a trabalhar numa rotina mais puxada. Nessa época eu trabalhava de 9 às 5, já efetivado, já com a faculdade terminada. O próximo exame, que seria o 5º exame de ordem, desses que são realizados pela FGV, ele seria dali uns 3 meses, 2 meses, não lembro exatamente. Mas tá, terminei a faculdade em julho. Eu fiz a prova em outubro, mais ou menos. Outubro, novembro, por aí. E nesse meio tempo, o que eu fiz? Comprei um curso do Renato Saraiva, Complexo de Ensino Renato Saraiva, que na época era o maior curso online que existia aí, o melhor. Tinha o FGV também, mas o FGV ele era telepresencial, então você tinha que ir para um local para assistir uma aula gravada ou ao vivo, não sei, enfim. E aí eu optei pelo Complexo de Ensino Renato Saraiva. Tinha ali um curso voltado para a primeira fase. E assim, OAB é aquela coisa, você não precisa estudar todas as matérias do edital, né? Você tem ali aquelas que são os carros-chefe, né? Constitucional, administrativo, direito civil, processo civil, direito penal, processo penal, trabalho, direito do trabalho. Tinha a ética, que na época também tinha muito peso as questões de ética, porque elas eram relativamente fáceis
E, salvo engano, tinha um pouco mais de questões do que de outras matérias. Acho que tinha umas 8 questões de ética, não lembro. Já tem muito tempo, cara. Mas eu foquei em algumas matérias específicas, assisti todas as aulas dessas matérias. Tinha dia que eu cheguei a dormir assistindo aula. Lembro de colocar no notebook, deitado na cama, já estava trabalhando o dia inteiro. E aqui, assim, você que já tem alguma prática aí na advocacia, você sabe que esse trabalho, esse exercício mental durante o dia de escrever peças, de raciocinar questões jurídicas, aplicação da norma, cara, isso é extremamente cansativo. E chegar em casa no fim do dia para assistir aula de direito ainda é puxado, é muito puxado. E isso me faz entender porque que tem tanta gente que às vezes esbarra tanto em conseguir essa aprovação e finalmente ter ali a OAB e tal. É muito difícil. Eu lembro de colocar o notebook na cama para assistir deitado assim a aula e dormir. Lembro como se fosse hoje. Acordar 1h da manhã com a aula já terminada lá, olhando, a tela já devia estar bloqueada, enfim, não lembro. Mas foi um período que foi difícil, não foi fácil não. Então eu assisti as matérias que eu tinha para assistir. E uma curiosidade é que eu nunca tinha estudado direito do trabalho muito a fundo na faculdade. Passei assim daquele jeito nas coxas, sem estudar direito, mas passei em todas as disciplinas do direito do trabalho dentro da faculdade. E aí chegou na época da ordem, as provas de segunda fase de direito do trabalho tinham uma tendência de não serem tão difíceis, tão complexas. Normalmente caía muito contestação, eles apresentavam ali a situação e você tinha que fazer a contestação, então não fugia muito disso. E aí, como o conteúdo programático das matérias de direito do trabalho e processo do trabalho não eram tão extensos, eu decidi fazer a segunda fase em direito do trabalho. Então, na primeira fase, eu já direcionei muito bem o meu estudo para direito do trabalho e processo do trabalho. E beleza, aí estudei também as outras matérias, constitucional, administrativo, ética. Eu lembro que de ética, todas as questões que caíram na prova que eu fui aprovado, eu acertei. Acertei todas as de ética, acertei muitas de constitucional, eu também lembro disso. E enfim, chegou no dia da prova, fiz a minha prova ali à tarde, primeira fase. O gabarito saía no mesmo dia, você saía com a prova no mesmo dia. E à noite, já em casa, fui conferir com a minha namorada, que hoje é minha esposa. E eu consegui, acho que 46 pontos dos 40 que eram necessários. Então foi bom, assim. O ideal é acertar os 50%. Então, mas como não tem concorrência, você só precisa fazer o mínimo, tá maravilhoso. Fiz ali meus 40 e poucos pontos. E aí, agora, segunda fase. Direcionei o foco total para a segunda fase. Já no mesmo dia, comprei o curso de segunda fase do Renato Saraiva, que na época tinha aulas ministradas pelo próprio Renato, pela professora Ariana Linhares e pelo professor Rafael Tonassi. E eu considero que esse curso de segunda fase, onde esses professores fizeram todas as peças que poderiam cair na segunda fase, todas as peças, item a item, o que deveria ser analisado em cada uma dessas peças, foi fundamental, foi essencial para que eu conseguisse de fato ser aprovado na segunda fase da prova da OAB. E aí eu me lembro que a segunda fase foi ali em novembro, mais ou menos. Na época comprei uma CLT que era voltada para a segunda fase também, que era voltada para a OAB, enfim. E ela era do professor Renato Saraiva também. E virei assim, cadelinha do Renato Saraiva. Se ele tinha, meus livros de direito do trabalho eram dele, processo do trabalho era dele, a minha CLT era dele também. E um curso indispensável, sou fã até hoje, é um cara que eu considero assim um dos maiores nomes empreendedores no direito brasileiro. O cara deixou de ser procurador do trabalho para seguir a carreira na advocacia. A essa altura ele já tinha um curso que faturava aí seus milhões de reais por ano.
E enfim, voltando para o foco aqui da nossa conversa, fiz ali a segunda fase, depois de assistir todo esse curso de segunda fase lá do Renato Saraiva. Nem sei se ainda existe, mas enfim, vão buscar aí se você tiver interesse. E beleza, saiu a prova. Na época você tinha que tirar 6, era a nota mínima para ser aprovado. A peça que caiu foi contestação. Lembro que muitas coisas que foram trabalhadas no curso foram cobradas nessa peça prático profissional. Um dos tópicos que eu lembro muito bem era arguir uma preliminar de inépcia da reclamação trabalhista, sob fundamento de que da narrativa dos fatos não decorre conclusão lógica, porque ele apresentava circunstâncias na narrativa, mas não fazia nenhum pedido nesse sentido. E isso deveria ter sido arguído na contestação. Fiz ali a contestação, depois veio o espelho, fiz direitinho, tirei a nota boa na peça prática, e depois nas questões também. Minha nota ali foi 6.3, precisava tirar 6, tirei 6.3. E foi assim que eu consegui essa aprovação aí na segunda fase. Cara, tô gravando esse vídeo aqui para te falar que esses momentos de desafios no direito, depois eu enfrentei vários outros quando eu decidi me voltar para concursos públicos. E aí eu acabei percebendo que ser aprovado numa prova de concurso onde existe limite de vagas, onde existem outras pessoas muito bem preparadas concorrendo com você, é muito difícil, muito desafiador. E a prova da OAB, nesse mesmo contexto, ela se apresenta como um desafio não tão difícil de ser superado. Se você está enfrentando esse desafio, e principalmente se você já está fazendo aí o seu corre no dia a dia, trabalhando com direito, e já tem pouco tempo para se dedicar aos estudos, cara, não desiste, porque vale a pena você dar esse gás para ter aí essa aprovação. Muitas vezes é uma questão até mesmo de honra mesmo. Você terminou ali 5 anos de faculdade, é meio que uma obrigação moral você conseguir ter essa habilitação para exercer a advocacia. Eu penso hoje, por exemplo, eu sou servidor público federal do Poder Judiciário. Cara, se por acaso algum dia houver alguma reviravolta na minha vida e eu quiser advogar, ou então depois que eu me aposentar, eu tô ali com o meu diploma de aprovação e eu posso simplesmente requerer a minha inscrição. Na época eu cancelei a minha inscrição, né? Então eu posso requerer uma nova inscrição para voltar a advogar aí, se eu quiser. E eu te falo isso sem sombra de dúvida. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria, talvez, me dedicado mais a fazer a minha advocacia acontecer. Eu, com uma mentalidade muito de Brasília, de concurso público, acabei indo muito depressa para esse outro caminho. Se eu tivesse insistido mais, se eu tivesse estudado outros aspectos multidisciplinares não relacionados ao direito, eu acredito que a advocacia poderia ter rendido mais frutos na minha vida. Não sei se eu já encerrei esse ciclo de forma definitiva na minha vida, quem sabe um dia talvez eu volte a advogar, quem sabe, só Deus sabe o dia de amanhã, né? Mas eu acredito que a advocacia ela é um mercado mais difícil de ser conquistado do que ter uma aprovação em concurso público. Embora ser aprovado na OAB seja mais fácil do que ser aprovado em um concurso, ser mais bem sucedido na advocacia é muito mais difícil do que ser bem sucedido em concursos públicos. Então, talvez eu acho que vale a pena se esforçar um pouco mais nessa área da advocacia privada, porque ela é uma área que rende muitos frutos para quem se dedica e para quem busca ser bem sucedido nessa área. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, se inscreve no canal. Eu estou postando vídeos aqui constantemente sobre questões relacionadas às profissões jurídicas, questões do direito. E eu tenho um Instagram chamado Habeas Vox. Lá eu falo especificamente sobre redação jurídica, também tenho vídeo sobre isso aqui. E se esse é um tema que te interessa, te convido a se juntar aqui aos mais de 1000 inscritos desse canal e se inscrever também, ou me seguir lá no Instagram. De qualquer forma, tamo junto,
Bruno Albuquerque, até o próximo vídeo.